Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de. Eu acho que eu botei o dia errado ali. Do dia 16 de dezembro, cuja leitura do dia em 1 João 4 e 5 e também Daniel de 1 a 4. Coloquei ali errado, coloquei dia 15, dia 16, 15 foi anterior. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João 4, 7 e 8. Vamos falar sobre amando uns aos outros. Eu, chegando ao fim do ano, confesso que eu tinha a impressão de ter falado a respeito, mas eu dei uma olhada, e foi o texto que me chamou a atenção para compartilhar agora, e eu vi que eu tinha falado algo sobre meus amados irmãos, mas eu não falei com base neste texto de 1 João, no capítulo 4, então quero compartilhar então essa reflexão, nós meditarmos sobre amando uns aos outros, tá? Claro que ao longo de várias reflexões eu pincelei o assunto, mas quero refletir a partir desse texto de 1 João. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok? E por que desta reflexão, isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, né, sobre a meditação de 16 de dezembro? É, tem mensagens importantes em Daniel. Nos primeiros capítulos tem a postura dele na Babilônia, dele, a interpretação do sonho, de que Deus ele quem pode livrar como o Senhor no capítulo 3, por exemplo, tá? De que o céu é que governa, o céu reina, autoridade civil, uma série, muita coisa, muita coisa. Deixa eu abrir aqui, Daniel. Bem, só um pouquinho. Tem muita coisa que poderia ser compartilhada. Vou voltar aqui, ó. Ele indo para a Babilônia, não se contaminando, a firme decisão de se propor de não contaminar o coração. O sonho do rei, que eu já comentei um pouco dele na questão, em alguma reflexão com base no Novo Testamento, eu comentei sobre isso, sobre os impérios, os reinos, né, que foram se sucedendo. Aqui de que Deus é que remove, estabelece reis também, muita coisa importante. A questão, lembra que eu falei da visão do ferro misturado com barro, qual tem sido a minha interpretação sobre isso, de que o último império, em que é uma interação homem-tecnologia muito forte, muito intensa, e o que tem acontecido nos avanços tecnológicos nessa interação com o ser humano tem apontado para isso, para esse último império. Então, no capítulo 3, falando a fornalha de fogo ardente, por exemplo, o poderoso livramento do Senhor na fornalha, muita coisa importante, o quarto homem na fornalha, tem muita coisa que eu poderia falar aqui, sabe? A confiança deles no Senhor e por aí vai. O orgulho de Nabucodonosor, né, com a loucura do rei, muita coisa que é ser falada. Mas não foi o que eu entendi de Deus compartilhar, tá? E por que isso, esse texto? Porque nós vivemos um tempo muito difícil,
em que uma das grandes marcas da nossa sociedade, incluindo o contexto da comunidade de fé, incluindo sim a igreja, é a falta ou a diluição do amor, tá? Isso eu experimento na pele, sendo eu aquele que às vezes peca nisso, tá? Não apenas no contexto da igreja, mas também no contexto geral. Nós precisamos crescer o nosso amor, tá? Jesus já havia dito, eu estou falando de mim, estou me expondo aqui, porque o amor é um amor prático. O amor não é amor de palavras ou somente de mera intenção, tá? Mas na prática, tá? E isso começa em casa. Jesus ele já havia dito isso, ele disse o seguinte, Mateus 24:12 está registrado na palavra de Deus, que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o detalhe do texto, você notou, o Senhor Jesus disse de muitos, mas não de todos. E essa é a questão. De que lado que você está? De que lado que eu estou? Tá? Isso é muito importante. Quem não ama ao próximo não é de Deus. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E a carta ela tem um enfoque muito grande na comunhão dos irmãos, tá? 1 João. Quem não ama o próximo ainda está morto. Versos 13 e 14. Meus irmãos, não vos... E olha o exemplo que ele dá, deu o exemplo de Caim. Acabou de dar o exemplo de Caim. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Assassino. Sabe aquela pessoa, aquele irmão que você não quer engolir, que você não quer aceitar, que você é cheio de reservas e que você nutre até um sentimento ruim? Muito prazer, a realidade da sua vida. Você é um assassino. 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Isso é para onde está indo. Tá? O amor ao próximo é doador. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Doador. Então se Jesus se sacrificou na cruz, eu tenho que me sacrificar na cruz? Não. Você dá a sua vida quando você dá o seu empenho, sua dedicação, a sua atenção, os seus recursos de talento, de tempo, financeiros também, sabe? Você se entregar pela outra pessoa, é ser doador, ok? O amor ao próximo reparte de bom grado, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Não tem como. O amor ao próximo é operoso, verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas em obra e em verdade. Tá? O amor ao próximo não tropeça e tem direção. Vamos para o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versos 10 e 11. Olha que interessante, ó. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, no sentido de tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está cego.
tá sempre tropeçando e não tem direção, não sabe para onde vai. É a palavra. O amor ao próximo é sincero e busca fazer o que é correto. Romanos 12:9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Eu odeio o mal, mas eu me apego. Eu me apego, sabe? Eu me apego. Né? Me apego àquilo que é o correto de ser feito. O amor ao próximo é cordial e honra o outro. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor ao próximo é regado em fervor espiritual. Romanos 12:11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E nós nos esquecemos que esses dois versículos estão no contexto do amor, de amarmos uns aos outros. O amor ao próximo é regado em fervor espiritual. Por que será que você não tem amado o irmão como deveria? O amor ao próximo é hospitaleiro e ajudador. Não quero ver ninguém, não quero saber de ninguém, não quero receber ninguém. E cada um com seus problemas. Romanos 12:13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. O amor ao próximo abençoa seus perseguidores. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O amor ao próximo se importa com os momentos difíceis e não inveja os momentos de felicidade. Uma coisa às vezes é até muito fácil, agora outra às vezes é difícil. Por exemplo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12:15. Uma coisa, às vezes, a pessoa ela se entrega num choro, num sofrimento, dói nela quando a pessoa ela passa um momento difícil. Às vezes não. Tem gente que fica arrotando desgraça para se sentir superior àquele que passa o momento. Quer ver um exemplo? A pessoa teve Covid uma vez, tá? Nesse período aí, nesses 3 anos. E acredito que geralmente as pessoas têm mais vezes, né? Mas uma vez, e aí comentou, né, com o irmão, aí o outro, uma vez? Eu tive 3 vezes. Mas a pessoa fala assim, rapaz, você não sabe, eu passei uma noite difícil para respirar, não tinha posição. Nem te falo. Eu fiquei uma semana sem conseguir respirar direito, com muita dificuldade de dormir à noite. Sempre a pessoa querendo demonstrar uma superioridade. A pessoa tratando com desdém daquilo que o outro está vivenciando, tá? Para querer mostrar uma superioridade. Mas, detalhe, mas a pessoa ter se colocar no lugar ali do sofrimento do outro é mais fácil do que a pessoa se alegrar com aquele que está se alegrando com uma vitória, com uma conquista. Porque, por exemplo, se a pessoa fala assim, vou usar o mesmo exemplo. Poxa, eu tive Covid, eu fiquei mal, mas Deus foi maravilhoso, me deu graça e fui curado. Glória a Deus! Como foi difícil, mas Deus me livrou. Eu nem tive Covid. Todas as vezes que eu fiz o teste, nunca deu nada. Não se alegrou com a vitória do outro que foi curado. Isso acontece. Eu ouvi isso. Tá? Eu já ouvi isso. Tô falando que eu já ouvi.
tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui, tá? O amor ao próximo é humilde. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Só que às vezes o anseio por ambicionar coisas altas leva a uma discordância com o outro. E a pessoa se acha sábia em si mesma, nos seus projetos, nas suas ações, nos seus planejamentos. O amor ao próximo esforça-se em fazer o bem. Romanos 12:17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O amor ao próximo é pacífico. Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É pacífico. O amor ao próximo não é vingativo. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E o amor ao próximo faz o bem sem olhar a quem. Romanos 12:20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguns exemplos, para você entender juntamente comigo o que é amar uns aos outros, tá? Só que algo também acontece, nós às vezes nos fechamos nas nossas panelinhas. E eu não estou falando aqui no sentido pejorativo, mas é para você entender que é aos nossos grupos de afinidade, tá? E, claro, ninguém é igual a outra pessoa. Muito semelhante, com muitas afinidades, pode até existir, tá? Até que sim. Mas, geralmente, nós tendemos a nos relacionar com quem se parece conosco ou com quem nós temos interesses em comum. É normal isso, tá? Seja por gosto musical, agremiação esportiva que torce, por idade, por esporte que pratica ou por tipo de lazer que mais prefere, por hobby, né? Por profissão, por pela faixa etária dos filhos, né? Então é comum uma mãe de criança da primeira infância ter um relacionamento com outras mães de crianças na primeira infância, a mesma coisa com as crianças maiores, a mesma coisa pais de adolescentes, por exemplo. É normal isso, tá? Desempenha uma tarefa ministerial ali igual. São do grupo de louvor, ou do grupo de discipulado, ou do grupo de ensino infantil, ou do grupo de visitas, de capelania, ou do grupo de evangelização externa, né? Nas ruas, ou porque é da área de comunicação, na igreja, da diaconia, ou porque é do grupo ali dos pregadores. É normal, tá? É normal isso, tá? Mas qual é o problema nisso? É o seguinte, é que o ser humano tende a quem for diferente, ele simplesmente excluir do seu círculo de relacionamento. Você está entendendo? Isso é muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho cuidado, quem congrega comigo sabe disso. Eu gosto
de tanto... E quem congregava comigo em outros ministérios também sabe disso. Eu sempre procurei interagir com todos. De que maneira? Para me forçar a isso, tá? Até por conta do meu temperamento. É eu me posicionar ali na entrada, tanto na entrada, né, quando os irmãos estão chegando, e também na saída, né, entrada barra saída, ao término dos cultos. Para quê? Para que eu fale com todos os irmãos. Às vezes escapa um ou outro que você está falando com um, aí a pessoa passa por trás, aí não reparou que você estava ali, às vezes acontece, eu não vejo a pessoa passando, tá? Mas geralmente eu consigo falar com 99% dos irmãos em cada reunião. Por quê? Porque nós temos a tendência de só querermos falar com aqueles que nós temos afinidades cotidianas, tá? Só que conosco não pode ser assim. Vamos ter afinidade com esses? Vamos. Mas não podemos deixar os outros de lado. Por quê? A maior afinidade que nós podemos ter com as pessoas é porque todos temos algo em comum, que é Cristo Jesus. Você está entendendo? Cristo é o comum a nós. Então nós precisamos aprender a conviver com os diferentes, abrindo mão de agradarmos a nós mesmos, ok? E aí, Romanos 15, 1-3 nos ajuda a pensar nisso. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ok? Paulo nos mostra isso na prática também, quando ele trata da questão dos alimentos sacrificados a ídolos em 1 Coríntios, tá? Nós vemos um pouco disso que ele está tratando aqui, de Romanos 15, mas mais especificamente em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz, no verso 24, ninguém busque o proveito próprio, ante cada um quer de outro. Eu preciso abrir mão pelo outro. Ah, mas não é igual a mim. Tá, e daí? Ninguém é igual a ninguém. Sua esposa não é igual a você, seu marido não é igual a você, seus pais não são iguais a você, seus filhos não são iguais a você, seus irmãos, né, sanguíneos não são iguais a você. Entendeu? Ninguém busca o proveito próprio ante cada um que é de outro. Aí depois no 32 e 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, para nós amarmos uns aos outros, nós precisamos também aprender a conviver com os diferentes. E olhando aqui para o texto de 1 Coríntios 4, eu consigo enxergar, a partir do verso 7, 7 razões bíblicas para nós amarmos uns aos outros. Que eu quero trazer isso ao nosso entendimento para que nós possamos colocar em prática. Primeira é que nós nascemos de Deus. Por que amarmos uns aos outros? Porque nós somos filhos de Deus. A reflexão anterior, lembra? Amados, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Ponto. Só isso já bastava, mas vamos mais uma. Versículo 8. Porque nós conhecemos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Quem tem relacionamento com Deus, ama. Só isso já bastava também. Mas vamos avançar um pouquinho para o verso 12. Parte A. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos
uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Vou separar aqui a parte A. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Peraí, por que o Espírito Santo inspirou João a escrever isso? Ninguém nunca viu a Deus, mas se nós nos amamos, Deus está em nós. É porque verão a Deus em nós quando nós amamos uns aos outros. Quanto mais, quanto mais nós formos parecidos com Cristo, mais verão a Deus em nossas vidas. E amarmos uns aos outros é evidência de que Deus está em nós. Então vou olhar para nós, vamos ver ao Senhor, porque nós amamos uns aos outros. 12, vou chamar de parte B, ele diz o seguinte: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Ah, querido, quando você ama, quando amamos uns aos outros, isso é evidência de que Deus habita em nós. Também só por essa bastava. Vamos para uma quinta. Quando nós amamos uns aos outros, nós demonstramos que somos maduros no amor de Deus. Porque quando ele diz aqui, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor, o termo grego aqui para perfeito é teleio. Teleio é um termo que indica aperfeiçoamento, perfeição, completude, maturidade, amadurecimento. Então, quando o amor de Deus é perfeito em nós, quando nós amamos uns aos outros, isso demonstra que temos um amor maduro. Somos maduros no amor de Deus. Isso indica que realmente nascemos de novo, somos aperfeiçoados, completos, amadurecidos na fé para amar. E um exemplo disso é Mateus 5, 43 a 48. Falei na reflexão anterior. Sede, pois, perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. É o texto que Jesus fala sobre amar os inimigos. É interessante aqui, no contexto do 3 a 19, algo interessante para falar. É que esse amor aperfeiçoado, perfeito amor, ele produz a certeza da salvação em Cristo, mas não o medo da condenação. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E o Espírito em nós testifica que somos filhos de Deus. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Por quê? Porque se eu confesso que Jesus é Filho de Deus, eu estou confessando que Deus enviou Jesus para a minha salvação. Vai construindo aí na sua mente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Está em Deus e Deus na pessoa. Você está enraizado no Senhor, está no Senhor, ligado ao Senhor, e o Senhor está em você. Nisto é perfeito o amor para conosco. Aí ele especifica, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Dia do julgamento. Tenhamos confiança de quê? De não sermos condenados. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. É aquela versão mal traduzida para mim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E usa esse versículo para dizer qualquer tipo de medo. Na verdade, não. O contexto aqui é o contexto do julgamento. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. O que é a pena? O castigo, a punição. E o que teme não é perfeito em amor.
o verdadeiro, o perfeito, o amor maduro, aperfeiçoado, me faz compreender que eu estou salvo em Jesus. Lembra que o propósito geral da carta é esse? Versículo 13 do capítulo 5, falei na reflexão anterior. Então, quando eu tenho a compreensão desse amor de Deus, correspondendo a esse amor, eu tenho certeza da salvação porque eu estou em Cristo. Logo, este amor de Deus testificado pelo Espírito Santo em mim me faz a não ter medo da condenação, medo do juízo, medo da pena, mas pelo contrário, confiança no dia do juízo. Esse é o sentido, tá? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, certo? Certo. Uma sexta razão aqui, versículo 20, é porque quando amamos uns aos outros, isso valida o nosso amor a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E ponto, só isso já basta. Ah, eu não amo o irmão. Então você não ama a Deus. Acabou. Não tem que discutir. E uma sétima razão, e última aqui, é porque Deus mandou. Também bastaria. E dele temos, versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ponto. Acabou. João 13, 34, 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Precisamos amar uns aos outros. João 15, eu devo ter falado isso recentemente aqui, em oposição ao ódio do mundo, nós podemos descansar no apoio, no suporte, no cuidado, no consolo do amor dos irmãos. E cada vez mais, sempre foi assim, mas cada vez mais nós vamos precisar amarmos uns aos outros, na prática, na verdade. Escute isso, guarde isso, viva isso, assim como eu também preciso fazer. Amém? Então como? Tá bom, Geraldo. Augusto. Entendi. Mas como então, na prática, como amarmos uns aos outros? Como conseguir amar do jeito que eu devo amar o meu irmão? Versos 9 a 11 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, crescer na compreensão do Evangelho. Pois Deus nos amou de forma sacrificial, intensa, doadora, sendo Ele mesmo o padrão do perfeito amor. Não qualquer pessoa, ou coisa, ou filosofia, ou ideologia, ou que dizem, mas Deus é o padrão do amor. E Ele provou esse amor por nós. Nós precisamos também, com essa compreensão de que Jesus rendeu a sua vida para salvar o nosso semelhante, nós precisamos amar uns aos outros.
presta atenção, vou falar um negócio aqui que eu não devo, talvez eu não devesse falar. Mas presta atenção que todas as vezes que a Bíblia fala sobre amar uns aos outros, presta atenção no contexto, o ambiente em que isso está inserido. Que grupo de pessoas? Que ambiente? Né? Atente-se a isso. E muitas vezes, talvez, você queira demonstrar um cuidado, uma atenção, uma entrega, um ardor por pessoas com quem talvez você tenha alguma afinidade ou tenha algum interesse no seu círculo de convívio do trabalho, da vizinhança, da rapaziada do bairro, da prática esportiva, de alguma prática sua, da escola, da faculdade, do curso, mas talvez você não tenha com seus irmãos em Cristo. Dá uma olhadinha na Bíblia e veja qual é o contexto de quando está sendo falado o amor uns aos outros. Que deve ser um amor como o Senhor nos amou. Dá uma olhada lá. Amém? Nós precisamos amarmos uns aos outros. De fato, de verdade, na prática, crescendo nesse amor, sendo fervorosos nesse amor, porque isso é vital para a nossa caminhada de fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.